Fala bonito, fala bonita. Eu sou o professor Pedim e o vídeo de hoje vai ser sobre misturas e métodos de separação de mistura. Se possível, se inscreve aí no canal, compartilha e dá aquele joinha pra gente continuar esse trabalho diário. Pra gente falar sobre misturas, a gente tem que dar primeiro o significado. O que seria uma mistura? Uma mistura é justamente a união de compostos aonde não há a reação química. Por exemplo, se eu pego água e mistura com açúcar, vai acontecer uma reação química? Não, você vai ter dois compostos ali juntinhos. Quando não há reação química, é uma mistura. Nós possuímos dois tipos de misturas, que são as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Qual é a diferença? A mistura homogênea é uma mistura que possui apenas uma fase, e a mistura heterogênea é uma mistura que possui duas fases ou mais. Como é que a gente consegue evidenciar isso a olho nu? Por exemplo, se eu pego água e misturo com açúcar, a água vai diluir no açúcar. Você vai ver apenas uma água turva. Se eu pego água e misturo com óleo, a água não vai diluir no óleo, certo? Então, água com açúcar é uma mistura homogênea. Existe um outro nome para as misturas homogêneas, que são as soluções. E existe um outro nome para a mistura heterogênea, que são as dispersões. Então, a mistura de água com óleo é uma mistura heterogênea. Quando eu tomo o meu suco de maracujá e eu ponho 1 kg de açúcar, eu percebo que o açúcar não dilui na água. Por quê? O que diabo é isso? Acontece. A gente tem uma variável chamada solubilidade. O que é a solubilidade? É a capacidade de um soluto se dissolver em determinado solvente. Vamos lá. A gente tem, por exemplo, água com açúcar. Geralmente, o sólido sempre vai ser o soluto e o líquido vai ser o solvente. Por exemplo, água com açúcar, a água é o solvente, que ele tem a função de dissolver, e o açúcar é o soluto, que tem a função de ser dissolvido. E a gente tem uma quantidade, uma capacidade de um soluto se dissolver nesse solvente. O nome disso é solubilidade, é um limite. Se passa desse limite, simplesmente não vai dissolver. Por isso que você tem aquele aroma de açúcar lá no fundo do seu copo. Nas misturas nós possuímos também os gráficos que envolvem a temperatura versus o tempo. São os gráficos de variação de temperatura com o tempo. E esses gráficos envolvem uma coisinha chamada ponto de fusão e ponto de ebulição. Ah, professor, que diabo seria esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição? Bom, as misturas possuem isso de uma forma variável. Preste atenção. O ponto de fusão é justamente quando uma substância ou uma mistura passa do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de ebulição ou ponto de vaporização é quando uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, uma substância pura, ela possui ponto de fusão e ponto de ebulição constante, e uma mistura possui ponto de ebulição e ponto de fusão variável. Isso aqui é evidenciado nesse gráfico de variação de tempo e variação de temperatura. O primeiro gráfico que a gente vai analisar aqui é um gráfico de substância pura. Como é que acontece? O gráfico de substância pura, que é relacionado à variável de tempo com a variação de temperatura, ela acontece da seguinte forma: ela vai crescendo a temperatura de acordo com o tempo e depois ela para. Pá! Parou. O que significa? É que no ponto de fusão ela muda de estado físico do sólido para o líquido em uma temperatura constante, certo? Aí ela vai continuar de novo crescendo, aí depois ela para de novo. Significa dizer que no ponto de ebulição também permanece em uma temperatura constante, certo? Por exemplo, a água, que é o H2O, ela possui ponto de ebulição de 100 graus Celsius e o ponto de fusão de 0 graus Celsius. Significa dizer que a 0 graus Celsius a água passa do estado sólido para o estado líquido e a 100 graus Celsius a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Uma coisa muito interessante é a seguinte, é que a temperatura de ebulição, o ponto de ebulição, ele não depende apenas da temperatura em si, depende de dois fatores, que é a pressão máxima de vapor, que é justamente a pressão que o líquido exerce quando vai passar do estado líquido para o gasoso, de acordo com a temperatura, e a pressão atmosférica, que é a pressão que o nosso planeta Terra está exercendo em cima da gente, a questão lá da nossa camada de ozônio lá, a atmosfera, certo? A pressão que a atmosfera exerce na gente, certo? O que acontece? A pressão atmosférica, ela não varia, ela fica em 760 se você estiver a nível do mar. Claro, se você estiver em um local que é acima, por exemplo, em uma serra, ela pode abaixar ou aumentar mais. Por exemplo, aqui, eu estou em Fortaleza agora, a pressão atmosférica ela é 760, ela não vai variar, beleza. Já a pressão máxima de vapor, ela varia, certo? Ela varia de acordo com a temperatura
temperatura. Se eu aumento a temperatura, a pressão máxima de vapor ela aumenta. E a pressão atmosférica fica aqui. Vamos supor que eu estou aqui a 30 graus Celsius. Eu vou aumentando a temperatura, a pressão máxima de vapor vai aumentando também. O que acontece? O ponto de ebulição é nada mais, nada menos que quando a pressão máxima de vapor se iguala com a temperatura de ebulição. O nome disso é uma propriedade coligativa que se chama pressão máxima de vapor. Uma coisa muito diferente é o gráfico de uma mistura. O que acontece? Diferentemente do gráfico de uma substância pura, o da mistura, o ponto de ebulição e o ponto de fusão, ele permanece constante. O que acontece? O gráfico ele vai aparecer aqui em cima, você vai ver ó, que ele vai. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição de um gráfico de uma mistura não permanece constante, ele vai variando. Então, de novo, gráfico de variação de tempo e temperatura de uma substância pura, ele para no ponto de fusão e também para no ponto de ebulição. Gráfico de uma mistura, ele não para nem no ponto de fusão, nem no ponto de ebulição. Tem também dois tipos de misturas sereletes que são um pouquinho diferentes, que elas se comportam como mistura em uma situação e como substância pura em outra situação, que são as misturas azeotrópicas e as misturas eutéricas. Qual é a diferença? A mistura azeotrópica ela se comporta como uma substância pura em ponto de ebulição. Como assim, professor? No gráfico você vai ter o ponto de fusão, o gráfico varia, não vai ser constante parado. No ponto de ebulição ele vai parar. E a mistura eutérica é o contrário. Ela se comporta como uma substância pura no ponto de fusão. Você vai ter o gráfico, ele vai subir e vai parar no ponto de fusão, vai subir e vai continuar a variar no ponto de ebulição. Como é que eu decoro isso através de um curso maravilhoso? Eu, fusão, Então, se gostou do vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ajuda nós aí, porque esse conteúdo que tem que ser diário, a educação tem que ser compartilhada com todos. Muito obrigado a todos. Espero que vocês continuem visualizando. Espero que vocês continuem estudando. Não desista, porque você vai passar